O agronegócio brasileiro já sofre com a alta dos preços dos fertilizantes. O problema é a escassez dos produtos, que tem como principal origem a China e pode se agravar, comprometendo a safra 2022. O problema é efeito dos gargalos logísticos causados pela pandemia da Covid-19 e do aumento da demanda mundial pelos produtos com a retomada da economia em muitos países. A falta desses produtos pode comprometer a produção de alimentos, principalmente a safra de grãos 2021-2022. Veja na reportagem. O mercado agropecuário está em alerta diante dos problemas referentes ao abastecimento de insumos, especialmente aqueles vindos da China. Porque a gente teve uma pandemia, uma retração da economia, as coisas começaram a sobrar na fábrica, os fabricantes puxaram o freio de mão e passaram a produzir menos, tá? E é claro que essa redução durante a pandemia já vem provocando um aumento extraordinário nos preços dos insumos para a agricultura e veio se intensificar agora, porque a gente tem vários fatores que levam a isso. A China, por exemplo, está adotando políticas ambientais, inclusive fechando fábricas por alguns períodos para diminuir a emissão de poluentes, não é? Dessa forma, isso não é um fenômeno só da agricultura, não. Está faltando componente para praticamente a indústria global. E no caso da agricultura, da pecuária, como houve uma expansão também global de intenção de plantio, né? Aumentou as áreas de plantio no Brasil, nos Estados Unidos, nos países notoriamente agrícolas. Isso provocou um aumento de demanda no momento em que essas indústrias estavam em recesso. Fertilizantes, insumos e sementes respondem por 55% do custo de produção da safra de grãos no Brasil, que é o quinto maior consumidor do mundo de fertilizantes, mas detém apenas 2% da produção, enquanto 76% dos suprimentos são importados. Como é que o governo federal, né, como é que o governo brasileiro poderia facilitar essa situação, resolver essa situação? Bom, primeiro, né, adotando uma política aí de segurança nacional e estimulando a produção de alguns insumos internamente, principalmente aqueles relacionados diretamente à produção de alimentos, estimulando a produção de fertilizantes, de defensivos, de sementes, de equipamentos, assim por diante. Já existem políticas para alguns desses setores, mas isso poderia ser mais bem trabalhado. A outra maneira que o governo já adotou, por exemplo, é retirar os impostos de importação. Por exemplo, eu preciso de milho para a produção de ração. O milho está muito caro no Brasil, eu derrubo os preços de importação e trago o milho aqui das regiões produtoras vizinhas, né, como Argentina, Paraguai e assim por diante. Wilson, que é produtor de soja e milho na região de São Pedro, acompanhando a crise mundial de insumos, se adiantou um pouco na compra dos produtos para tocar o negócio. Tem um período mais ou menos certo da gente comprar, que é justamente porque todo ano a gente faz um custeio para custear as despesas com compra de insumos e outras coisas. Normalmente esse custeio vence quase sempre no meio do ano. Então o que acontece? Você paga aquele, faz outro, daí faz as compras. Este ano foi o contrário. Nós começamos a comprar antes, independente de pagar os custeios, entendeu? E fomos antecipando, porque a gente percebeu que estava tendo aumento seguido e se falava em faltar principalmente fertilizante e produto químico. Já estamos com tudo preparado, já tem mais de 30 dias. Só não foi feita a distribuição ainda, a aplicação de fertilizantes, porque a gente faz ela mais próximo do plantio um pouco, entendeu? Então deve estar chegando a última remessa de fertilizante agora, final desse mês, no comecinho de dezembro. Aí a gente já aplica também, aí depois é só plantar em janeiro ou de Natal para frente, dependendo da umidade do solo. Essa é inclusive a recomendação para os produtores. A consultora e engenheira agrônoma Luana Dátila diz como tem recomendado os clientes da Teresina Agrícola neste momento de crise. A gente tenta orientar os produtores, né, para buscar alternativas. A gente já vem acompanhando o mercado, né, e já vem se preparando para poder atender aos produtores. Nós temos os produtos e as alternativas para eles conseguirem passar por essa incerteza, por esse momento de alta de preços, né, quanto
quanto antes o planejamento dos produtores forem feito, melhor para eles, porque a gente não consegue ainda alinhar ou verificar como vai ser daqui ao próximo ano. A ameaça de falta de insumos para o plantio é motivo de preocupação para a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja. A entidade vem recebendo nos últimos meses informações de produtores sobre atrasos na entrega e, o que é mais preocupante, de cancelamento de contratos e de pedidos de compras de fertilizantes e defensivos. No Piauí, já há relatos de problemas parecidos que ocorreram com produtores, mas a principal preocupação é com a próxima safra. Veja na reportagem. As previsões são as melhores possíveis. Em 2022, o Brasil deverá colher uma super safra de quase 289 milhões de toneladas de grãos. O número é 14,2% maior do que a colheita deste ano. Os dados são da Conab, que é a Companhia Brasileira de Abastecimento. Porém, todos esses bons índices dependem de vários fatores para que realmente se concretize, como chuvas regulares, infraestrutura adequada no plantio e, principalmente, a existência de defensivos para a proteção das lavouras. Um alerta da AproSoja Brasil, entidade que cuida dos interesses dos produtores de soja e milho do país, mostra que muitos afiliados da entidade relatam falta desses produtos no mercado, o que pode comprometer gravemente a safra do ano que vem e derrubar todas essas previsões. Nós não podemos retroceder, voltar ao passado, fazer uma agricultura mecanizada, aí que a gente vai complicar com certeza o meio ambiente. Então os defensivos hoje é o grande problema, mas o fertilizante também está em falta, atraso, na verdade, de entregas. Esperamos que consiga suprir. Mas o que vem, a notícia mais ruim, é a segunda safra, principalmente, que é feita em vários estados, em especial o próprio Mato Grosso, que seria a safra de milho, a safra de algodão, que vem em cima da lavoura de soja, que são regiões, como aqui no Piauí já se tem fazendo, uma segunda safra, aproveitando o mesmo período chuvoso, do mesmo ano de produção, você conseguir tirar duas safras, então já está preocupante. E está aí com problema também, a gente é preocupado com a safra já do ano que vem, 22, 23, da própria soja. A falta desses produtos deve-se a uma crise global de oferta. E o Brasil é bastante afetado porque importa, por exemplo, 80% de todo o fertilizante usado nas lavouras do país. E com a redução da oferta mundial, o preço tem subido rapidamente. Com certeza, alguma perca isso vai ter, uns mais, outros menos, que tem produtores que receberam já todos os fertilizantes, está recebendo até em dia seus insumos, do modo geral, os defensivos, mas tem produtor que está com um problema mais grave. São regiões onde as empresas que venderam não estão conseguindo cumprir com essa entrega em tempo real. Aqui no Piauí, que também deve colher uma super safra no ano que vem, com crescimento de quase 13%, a preocupação é menor. Segundo a direção da AproSoja no estado, os produtores piauienses se anteciparam para esse novo ciclo. A preocupação fica por conta da safra 2023. No momento, o que mais preocupa são os defensivos agrícolas que dependem que o Brasil importa e dependem do transporte em navios com container, né? A gente vê que o mundo todo está passando por esse problema em função ainda do reflexo da pandemia, né? Das restrições que tiveram da pandemia ao transporte e inclusive de paradas na produção, principalmente na China, que é um grande exportador desses produtos para o Brasil, e acarretou essa preocupação, principalmente o aumento de valor. Mas assim, para a safra 21-22, os produtos chegaram ao Brasil, tivemos alguns problemas pontuais de atraso, mais de defensivos do que de fertilizantes não tanto, mas a grande preocupação que fica é para a safra futura, a safra 22-23. Então o produtor trabalha aí com quase um ano, 2 de planejamento antecipado e a gente já está tendo dificuldade para os pedidos da safra futura. E se antecipar foi o que fez esse produtor.
Nós tivemos na parte de adubação, a gente está toda garantida, né, que a gente fez uma compra bem no cedo, pedimos para as empresas entregarem no cedo, né, então a gente está com praticamente todo o adubo na lavoura, já guardado nos armazéns, muito pouquinho para acabar de chegar, mas está garantido também, né, mas esse adubo que falta chegar um pouco mais é para safrinha também. Os defensivos tivemos assim alguma coisa assim que tivemos que fazer alguma recompra, mas são coisas pequenas, né? Não é nada assim assustador. Nosso plantio começamos ontem, tivemos uma chuva assim, não uma chuva grande, mas o suficiente para começar o plantio. E todo esse trabalho tem como apoio a ProSoja do Piauí, que tem anos de experiência no cultivo de soja e milho no estado, procurando alertar para esses problemas e assim terem uma maior produção. Acredito que vai ter uma certa afetação. Acho que ainda é cedo para determinar esse percentual, que pode não ser tão representativo a nível de Piauí, uma vez que a gente planta um pouco mais tarde do que as áreas mais tradicionais, como é a região do Mato Grosso, do Paraná, Rio Grande do Sul, né, que plantam muito e plantam mais cedo. Então, acredito que talvez ainda dê tempo da gente não sofrer tanto, mas houve cancelamento de insumos, tivemos um sério problema com alguns herbicidas, tivemos um sério problema com alguns fertilizantes, as entregas foram atrasadas. Então, assim, de fato, houve esse cenário conturbado, tudo ainda foi uma consequência da pandemia.